Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso definitivo. Vamos para a aula que analisa os aspectos principais da estrutura do agravo de instrumento. Nunca é demais lembrar para os senhores e senhoras que o objetivo do curso é nos dar subsídios necessários para o enfrentamento de peças processuais em concursos da advocacia pública. Sendo assim, o estudo aqui é bastante direcionado. Nós vamos extrair tudo o que o CPC nos apresenta enquanto requisitos do agravo de instrumento. A partir disso, vamos construir a famosa estrutura mínima do agravo de instrumento para o enfrentamento desse tipo de peça em concursos de procurador. Importante perceber que, na linha do que já vem acontecendo nas aulas anteriores, e especialmente na linha da proposta do curso, o objetivo é que você saia daqui sabendo construir peças processuais, pelo menos tendo o primeiro contato de como se comportar em concursos de segunda fase. Então, sempre é fundamental você ter em mente a necessidade da construção de uma estrutura mínima, coisa que vai servir de base para o início ou para o rabisco daquilo que é fundamental para a tua resposta a partir, obrigatoriamente, do enunciado de uma peça prática. Nessa aula, vamos analisar o agravo nos seus aspectos estruturantes, seus requisitos principais. Na próxima aula sobre o agravo de instrumento, vamos construir um agravo de instrumento a partir de um enunciado prático, como já é de praxe aqui no curso de segunda fase definitivo, sendo esse o objetivo principal da proposta do curso. O agravo de instrumento, eu te adianto, não é um recurso de difícil construção. É um recurso que tem muitos requisitos, e você não pode simplesmente se esquecer ou se dar ao luxo de esquecer de nenhum deles estabelecidos no Código de Processo Civil na construção da tua peça-resposta em provas de concurso quando se tratar de um agravo de instrumento. É bem verdade que, levando em consideração o CPC de 73 e o CPC 2015, o agravo de instrumento passou por algumas transformações importantes. Agora, você principalmente vai ter que se preocupar em uma prova de segunda fase em demonstrar o cabimento do agravo. Nós vamos passar pelo CPC, por cada um dos dispositivos que nos interessa em relação ao agravo de instrumento, e depois eu vou te mostrar qual seria a estrutura mínima dessa peça, a fim de subsidiar a resposta que nós vamos ter que construir a partir da próxima aula, quando vamos analisar um enunciado que nos exige a construção de um agravo. O Código de Processo Civil, ele estabelece o cabimento do agravo de instrumento. E agora, diferentemente do que acontecia em 1973 com o CPC de 73, ou seja, com a vigência do CPC anterior, o agravo de instrumento não é mais de cabimento aberto. No CPC de 73, o agravo de instrumento era cabível de todas as interlocutórias, desde que você demonstrasse, nesse caso específico, urgência na reanálise da interlocutória por parte do tribunal e que ela estava causando à parte lesão grave ou de difícil reparação. Agora não. CPC 2015 muda a estrutura do cabimento do agravo de instrumento e estabelece, a partir do artigo 1015, o que a jurisprudência chamou de rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento. E é justamente por ele, pelo artigo 1015 do CPC, que nós vamos começar o nosso estudo do agravo de instrumento. Preste bastante atenção, porque aqui vai ser fundamental com que você desenvolva as ideias que estão orbitando os conceitos de rol taxativo e da teoria ou da tese da taxatividade mitigada criada pelo STJ, justamente para flexibilizar o rol do 1015. O 1015 do CPC diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí você tem os incisos de cabimento do agravo de instrumento, lembrando que nos termos da jurisprudência do STJ, esse rol é um rol taxativo. Significa dizer que, em tese e a priori, tudo que está fora do rol do 1015 não admite o manejo do agravo de instrumento. Então você tem agravo de instrumento para interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, isso cai muito em concurso público, a necessidade de agravar de uma tutela provisória, e aí você sustenta o cabimento do agravo a partir do 1015, inciso 1. Decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo, também interessante. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, em termos de concurso bastante raro. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
personalidade jurídica é instrumento importante, especialmente com a alteração proposta pela antiga MP da Liberdade Econômica convertida em lei, pode ser que caia na sua prova. Rejeição do pedido de gratuidade da Justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, hipótese rara em provas. Exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e outros casos expressamente referidos em lei. Aqui você tem um inciso aberto. O inciso 13 é um inciso aberto. Todas as vezes que uma outra lei ela permitir o cabimento do agravo de instrumento, isso está dentro do rol do 1015, a partir do inciso aberto, ou seja, o inciso 13 do artigo 1015 do CPC 2015. Então preste bastante atenção porque o rol é taxativo nos termos da jurisprudência do STJ. Significa dizer que, a princípio, em tese, a priori, tudo que está fora dessas hipóteses não admite agravo de instrumento. Então espero que você esteja acompanhando o raciocínio. CPC de 73, o agravo de instrumento tinha hipótese de cabimento aberto, razão pela qual era possível manejar o agravo de instrumento e permitir com que o tribunal adquém revisasse uma decisão interlocutória todas as vezes que a parte demonstrasse urgência nessa revisão e que a interlocutória estivesse lhe causando lesão grave ou de difícil reparação. Atualmente, CPC 2015, o agravo de instrumento tem hipótese de cabimento fechada, ou seja, nós não temos mais hipótese aberta do agravo de instrumento, a hipótese é fechada, ou melhor, as hipóteses são fechadas e estabelecidas através de um rol que o STJ disse que é taxativo. Ou seja, esse rol não admite interpretação ampliativa para que você possa, a partir do que diz os incisos do 1015, abarcar outras hipóteses para cabimento do agravo de instrumento. Então eu posso dizer sim que nos termos da jurisprudência do STJ, isso pode ser uma questão de prova objetiva, o rol do 1015 é taxativo. Mas o STJ, paralelamente à ideia de que o rol é de fato taxativo, criou uma teoria, a tese da taxatividade mitigada. E o STJ disse basicamente o seguinte: o rol é taxativo, nós não admitimos hipóteses do manejo do agravo de instrumento para além das hipóteses do rol, embora você tenha, como vimos, o inciso 13, que é hipótese aberta, mas hipóteses existem, disse o STJ, em que, embora não estando no rol, você tem uma interlocutória que não pode esperar a preliminar de apelação, porque deixar para discutir isso em preliminar de apelação é inútil ao processo. Lembrem-se que o agravo de instrumento, na verdade, permite o recurso da interlocutória de forma imediata. Aí, complementando a informação, você poderia perguntar: professor, as interlocutórias que não admitem agravo, o que é que nós fazemos com ela? Quando estudamos a apelação, nós vimos que o recurso de apelação, ele admite na preliminar de apelação que você devolva ao tribunal todas as interlocutórias não agraváveis de imediato. Então, aproveitando o conhecimento que você já teve na aula sobre apelação, você chega à conclusão de que as interlocutórias previstas no rol eu agravo imediatamente. As interlocutórias fora do rol eu apresento como preliminar de apelação. O que é então, voltando ao gancho, a teoria da taxatividade mitigada do STJ? O STJ disse o seguinte: hipóteses existem que não estão no rol, em que não vale a pena, ou é inútil, melhor dizendo, rediscutir a interlocutória em preliminar de apelação. Quando isso acontece, nós temos uma urgência inerente à decisão interlocutória, de forma que é inútil rediscuti-la apenas em preliminar de apelação. Quando isso acontece, nós temos a possibilidade de agravar dessa interlocutória fora das hipóteses do 1015. O STJ disse que o rol é taxativo e criou, portanto, uma teoria para excepcionar essa taxatividade, justamente quando a decisão interlocutória, embora não esteja prevista no rol, não é útil ao processo a sua rediscussão somente em preliminar de apelação. Quando a parte está sendo prejudicada por uma interlocutória cuja urgência na decisão e revisão por parte do tribunal não permite com que ela seja jogada para a preliminar de apelação, você pode, portanto, então,
agravá-la de imediato, não utilizando o rol do 1015, mas utilizando a teoria da taxatividade mitigada. Vou dar um exemplo para ver se fica claro. Imagine, por exemplo, que você ingressa com a ação judicial e você pede para que seja declarado pelo juízo o segredo de justiça do processo. E o juiz, em decisão interlocutória, entende que não, que o processo deve permanecer público. Segredo de justiça não é uma das hipóteses do rol do 1015, como nós acabamos de ver, mas é inútil aguardar para rediscutir essa interlocutória ao processo somente em preliminar de apelação. Por quê? Do momento em que se toma essa decisão até a apelação, o processo é público e pode ser manejado e visto por qualquer pessoa. Então, a publicidade do processo que prejudica a parte que pediu o sigilo, é inútil rediscuti-la somente em preliminar de apelação, razão pela qual esse é um dos exemplos em que o STJ permite a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, permitindo a apresentação do agravo de instrumento para essa hipótese fora do rol. Então, a taxatividade mitigada nada mais é do que a possibilidade de apresentar agravo de instrumento de uma decisão interlocutória, mitigando a taxatividade do rol a partir daquilo que criou o STJ por meio da sua jurisprudência. Lembrando, esse inciso 13 é hipótese aberta, que permite o agravo de instrumento para quando previsto em outras leis, como acontece, por exemplo, na Lei da Ação Popular, que prevê o agravo de instrumento para todas as interlocutórias lá na ação popular. O parágrafo único do 1015 ainda diz: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Aqui nós não temos o rol. Nesse caso, nós temos a possibilidade do manejo do agravo de instrumento para todas as interlocutórias, seja na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e processo de inventário. Aqui a razão é simples. No processo de conhecimento, aquilo que não foi agravado de forma imediata pode ser levado ao tribunal como preliminar de apelação. E aqui nós temos, nesse caso, uma discussão de mérito, de conhecimento. Nós temos uma cognição judicial. Quando você está diante de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, você tem uma lógica diferente do processo de conhecimento. Você tem, na verdade, procedimentos que levam à consecução de atos processuais que geram a proteção a um determinado bem da vida. Você não tem uma cognição, como acontece no processo de conhecimento comum, razão pela qual a preliminar de apelação, quando cabível a apelação nesses procedimentos, não serve para levar ao tribunal interlocutórias não decididas, razão pela qual, nesses procedimentos, o agravo de instrumento é permitido de qualquer interlocutória. Preste bastante atenção, porque você acabou de ter conhecimento ou de revisar os conceitos de rol taxativo e taxatividade mitigada a partir da jurisprudência do STJ. Naquilo que importa para o concurso público, na tua prova, você pode estar diante da necessidade de apresentar um agravo de instrumento a partir de uma das hipóteses do rol do 1015, quando você vai ter que sustentar o agravo de instrumento a partir de um dos incisos. Se você tiver que atacar um interlocutório em processo de execução ou cumprimento de sentença, você vai se valer do parágrafo único. Se você tiver que manejar um agravo de instrumento previsto em uma lei extravagante, você vai se valer do inciso 13 do artigo 1015. Então, uma das preocupações é saber onde você vai fundamentar o seu agravo de instrumento em relação àquilo que prevê o 1015, seus incisos e parágrafo único. Mas também pode acontecer de você ter que fundamentar o seu agravo de instrumento a partir da aplicação da taxatividade mitigada, todas as vezes que você estiver diante de uma interlocutória não prevista no rol, mas que admite a aplicação, mitigando, nesse caso, a taxatividade do rol, a partir daquilo que entende o Superior Tribunal de Justiça, como o que eu acabei de falar, no caso do pedido de segredo de justiça. No que diz respeito aos requisitos intrínsecos do agravo, nós temos que estudar o artigo 1016, que diz o seguinte: o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Aqui são os requisitos processuais do agravo de instrumento, requisitos intrínsecos à própria peça: nome das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, obviamente que essa decisão aqui é a interlocutória, e o próprio pedido. Você precisa falar das razões do pedido e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. Esses são requisitos intrínsecos à peça,
Como disse, não é uma peça difícil, mas é uma peça com um pouco de formalismo. No que diz respeito à formação do instrumento, nós vamos ao artigo 1017, que diz o seguinte: a petição do agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Inciso que você se preocupa muito no que diz respeito ao seu preenchimento nos agravos da vida prática. Na prova, você apenas precisa citar que o instrumento está de acordo com o que prevê o 1017, inciso 1. Nós vamos ver isso na próxima aula, onde resolveremos um agravo de instrumento. Inciso 2. Com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis, aqui é quando na vida prática você junta a cópia do processo integral. Muito bem, em termos de Código de Processo Civil, o estudo dos dispositivos do CPC, o 1015 trata do rol, e aqui nós puxamos a teoria da taxatividade mitigada. Esse 1015 vai servir justamente para que você fundamente o cabimento do seu recurso, e se você, nesse caso específico, estiver diante de uma prova com consulta à legislação, você não pode se dar ao luxo de errar a capitulação, ou seja, a identificação legal específica do dispositivo que cabe a partir daquilo que está dito no enunciado da sua prova. Você vai ter que dizer é 1015, inciso 1, é 1015, inciso 2, é 1015, inciso 13, é 1015, parágrafo único. Você precisa identificar o cabimento do recurso. O 1016 são os requisitos intrínsecos, então você tem que sempre se preocupar em apresentar tudo aquilo que está pedido aqui, sob pena, nesse caso, do não preenchimento dos requisitos intrínsecos do agravo. E na formação do instrumento, você se preocupa principalmente com o 1017, inciso 1, para dizer ao seu examinador que vai obrigatoriamente corrigir o teu agravo, que você sabe e conhece como se dá a formação do instrumento do recurso. Dito isso, vamos analisar o que seria a estrutura mínima do agravo de instrumento. Por estrutura mínima, os senhores já conhecem a dinâmica aqui do curso, são aqueles tópicos que você precisa apresentar no seu recurso como esqueleto, tópicos que você não pode esquecer, tópicos que você tem que ter em mente de forma incorporada, decorada, não importa, quando você decidiu por determinada peça. Basicamente funciona assim: eu decidi que vou redigir um agravo de instrumento, então você tem que ter esses 8 pontos na cabeça, porque a partir desses 8 pontos você vai organizar a estrutura do seu agravo e já distribuir a quantidade necessária de linhas de acordo com o teu concurso específico. São 8 pontos no agravo de instrumento que você precisa se preocupar. Primeiro deles, petição de interposição do recurso. Professor, agravo de instrumento tem petição de interposição? Como é que de fato isso funciona? Deixa eu te explicar de uma forma bastante simples e direta. Todo recurso vai ter petição de interposição quando ele é dirigido a uma autoridade que o recebe e o encaminha para outra autoridade para julgamento. Nós sabemos que o agravo de instrumento, de acordo com os regimentos internos dos tribunais, sejam tribunais de justiça, sejam tribunais regionais federais, são dirigidos, a depender do regimento, ao presidente ou vice-presidente de cada tribunal. O presidente recebe o agravo de instrumento e existe, ainda que interna corporis, ou seja, algo que acontece dentro da estrutura do próprio tribunal, uma distribuição do agravo de instrumento a um relator. Mas você dirige o agravo de instrumento ao tribunal competente para julgá-lo e o representante deste tribunal é o seu presidente ou vice-presidente, a depender daquilo que diz o seu regimento interno. Então, os meus agravos de instrumento na vida prática, todos possuem petição de interposição. Os que eu vejo cair em provas de concurso, o espelho exige petição de interposição, e na pior das hipóteses, se você apresentar a petição de interposição e ela não estiver no espelho, não vai ter muito problema, porque você não perde pontos com isso. O contrário já não é verdade. Se você não apresenta a petição de interposição e ela está no teu espelho, você fatalmente vai perder pontos preciosos pela não apresentação da petição de interposição.
Então você vai apresentar a petição de interposição dirigida ao presidente do tribunal e as razões recursais você vai dirigir ao colegiado responsável pelo julgamento do teu agravo de instrumento. Então, você, me preparando para os concursos da advocacia pública, me preocuparia sim em apresentar uma petição de interposição no meu agravo de instrumento, dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal adquém, ou seja, é o tribunal que vai ser responsável pelo julgamento ou pela revisão da decisão interlocutória. Obrigatoriamente, que pode ser presidente ou vice, como eu falei, a depender do regimento interno. No concurso público, nós sempre encaminhamos para o presidente do tribunal e não há nenhum problema em relação a isso. Logo depois, ou ainda na petição de interposição, melhor dizendo, você qualifica a fazenda pública e apresenta o fundamento legal de identificação da peça processual, ou seja, o recurso, bem como a fundamentação legal da representação. Os senhores e senhoras já estão acostumadas e acostumados com essa qualificação, porque não é a primeira vez que estamos falando sobre ela, já falamos em aulas passadas a respeito de peças passadas. A qualificação segue um padrão. Você qualifica a fazenda pública, fala que ela está sendo representada em juízo pelo procurador nos termos, e aí sim, da fundamentação legal que sustenta a representação de Estado, União e município, e aí, nessa qualificação, precisa identificar qual a peça processual manejada, bem como o fundamento legal desta peça. Então, a qualificação da fazenda pública com a fundamentação legal, e é preciso identificar a peça processual também com a sua fundamentação legal. Finalização da petição de interposição, quando você pede, neste caso, o recebimento do agravo de instrumento e o seu processamento com consequente julgamento pelo órgão colegiado do tribunal. Terminada a petição de interposição, o início das razões recursais, quando você endereça o agravo de instrumento ao colegiado. Não se preocupe, o objetivo dessa estrutura mínima é apenas chamar a sua atenção dos pontos que você precisa ter em mente para a construção do agravo. Nós vamos colocar tudo isso em prática na aula que resolve o nosso agravo de instrumento, ou seja, na próxima aula do nosso curso definitivo de peças. Ou seja, início aqui das razões recursais, ato contínuo, depois os fatos. Fatos, como nós já sabemos, se não foram dispensados pelo examinador, precisam constar de toda peça ou manifestação processual. Admissibilidade do recurso, tempestividade, preparo, peças obrigatórias, taxatividade mitigada se houver. Muito bem, tudo aqui, esses 5 pontos são pontos formais. O agravo de instrumento é um recurso por natureza formal. Você precisa se preocupar com essa forma, porque você precisa demonstrar para o examinador que está ciente dos requisitos do recurso. Isso é fundamental, importante e vai fazer muita diferença no teu agravo de instrumento. A organização, a forma pela qual você apresenta a sua peça ao examinador, demonstrando que sabe e conhece cada ponto em seu lugar, de forma a apresentar uma bela peça. No que diz respeito ao ponto 6, nós vamos começar a demonstrar para o nosso examinador conhecimento intrínseco daquilo que diz respeito à modalidade recursal e também conhecimento extrínseco no que diz respeito àquilo que é fora da peça, mas requisito recursal como um todo ou geral. A admissibilidade do recurso é requisito intrínseco. Você vai precisar dizer ao seu examinador em que inciso do 1015 ou parágrafo único está fundamentado o seu agravo, ou se ele está fundamentado na taxatividade mitigada, por isso que coloquei aqui como último tópico, taxatividade mitigada, se houver. Requisito extrínseco diz respeito a todos os recursos, tempestividade. Extrínseco, preparo. Intrínseco, peças obrigatórias. Artigo 1017, inciso 1, que nós acabamos de estudar. Eu trouxe aqui um exemplo de como apresentar esse tópico 6 quando nós estivermos diante de uma hipótese de taxatividade mitigada. A redação seria mais ou menos assim: da admissibilidade do recurso, da taxatividade mitigada, da tempestividade e do preparo das peças obrigatórias. Veja como eu digo, o recurso é tempestivo, eis que é apresentado no prazo de 15 dias, contados em dobro, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º e 183 do Código de Processo Civil. Aqui são requisitos extrínsecos ao agravo, porque requisito
de todo o recurso a ser apresentado pela Fazenda. Trata-se de recurso da Fazenda, razão pela qual está dispensado o preparo nos termos do 1007, parágrafo 1º, requisito extrínseco também. O presente recurso está instruído com todas as peças obrigatórias nos termos do 1017, inciso 1 do CPC, esse 1017, inciso 1 que nós acabamos de estudar aqui em cima, aqui ó, formação do instrumento, artigo 1017, inciso 1, obrigatoriamente instruído o agravo com cópias da petição inicial, contestação. Você não precisa repetir isso aqui que forma o instrumento. Basta você dizer que o seu agravo está instruído nos termos do 1017, inciso 1, e você atende, nesse caso, à obrigatoriedade do requisito estabelecido justamente na formação do agravo de instrumento. Então, nós estamos colocando aqui, veja, o presente recurso está instruído com todas as peças obrigatórias nos termos do artigo 1017, inciso 1 do CPC 2015. Agora, vamos lá, em relação ao cabimento, quando estamos diante de uma hipótese de taxatividade mitigada, o presente recurso é cabível, embora a hipótese de insurreição não esteja previamente estampada no rol do 1015 CPC 2015. Então, nós estamos dizendo que nós estamos agravando em hipótese fora do rol. Preste bastante atenção, porque você só pode agravar em hipótese fora do rol hoje, se você utilizar a tese da taxatividade mitigada do STJ. Ah, professor, mas o 1015, inciso 13, traz uma hipótese aberta. Eu posso fundamentar em uma outra lei, se eu estiver diante dessa hipótese no enunciado da questão. Sim, mas ainda assim você estará diante de uma hipótese do rol, porque o rol é que abre a margem para que você utilize a fundamentação prevista em uma outra lei. É o rol quem permite. Então eu não posso dizer que o agravo de instrumento apresentado com base na lei da ação popular está fora do rol. Não, ele está no rol porque a possibilidade da utilização de outra lei é hipótese do rol. Então eu vou repetir. A única forma de agravar para hipóteses fora do rol é utilizando a teoria da taxatividade mitigada do Superior Tribunal de Justiça. Então a nossa redação fica: o presente recurso é cabível, embora a hipótese de insurreição não esteja previamente estampada no rol do 1015, o STJ recentemente desenvolveu a teoria da taxatividade mitigada. Aqui é a hora de você demonstrar ao seu examinador que tem conhecimento sobre isso, por meio da qual, sendo inútil recorrer da interlocutória que não esteja no rol apenas em preliminar de apelação, urge a apresentação do recurso de agravo de instrumento em hipótese de mitigação extensiva do rol legal. Aqui você está demonstrando para o seu examinador o seguinte, ó, eu estou agravando, mas não existe hipótese de inciso no 1015 que sustente o manejo do meu agravo. Portanto, eu estou agravando com base na jurisprudência do STJ e essa jurisprudência criou a teoria da taxatividade mitigada e eu estou me valendo dela nesse momento. Essa forma de construção aqui da taxatividade mitigada é importante. Se você estiver diante de uma hipótese do rol do 1015, ou seja, incisos do 1015, você vai lá e diz, ó, aqui o presente recurso é cabível nos termos do 1015, inciso 1, se você estiver atacando uma tutela provisória. Nos termos do 1015, inciso 2, se você estiver atacando uma decisão interlocutória sobre mérito do processo. Nos termos do 1015, inciso 13, se você estiver utilizando o fundamento de uma lei fora do CPC. Nos termos do 1015, parágrafo único, se você estiver apresentando o agravo de instrumento em processo de execução ou em cumprimento de sentença. E por aí vai. Ou seja, se a hipótese agravada estiver nos termos do rol do 1015, basta citar o inciso que você sustenta o agravo de instrumento. Se não, é preciso desenvolver para o examinador exatamente a aplicação da teoria da taxatividade mitigada. Professor, quantos agravos de instrumento você já viu em concurso público com a taxatividade mitigada como hipótese de cabimento? Nenhum. Mas é novidade, é assunto da ordem do dia, é um assunto do momento. O STJ fala e falou muito sobre isso. Ainda existem decisões em que o STJ utiliza a taxatividade mitigada para permitir o agravo de instrumento para hipóteses fora do rol do 1015. É um assunto que está na ordem do dia e tem que fazer parte do seu arcabouço intelectual para enfrentar essas provas de concurso com dignidade. Vamos lá. Então, voltando aqui para não perdermos o bonde,
petição de interposição dirigida ao presidente, qualificação da fazenda pública, fundamento legal, identificação da peça processual, fundamento legal, finalização da petição de interposição, início das razões recursais, fatos. Até aqui, basicamente, uma questão de cumprimento formal. Se você não entendeu muito bem, espera a aula em que eu resolvo o agravo, porque eu vou demonstrar isso na prática. Tópico 6. Admissibilidade do recurso, tempestividade, preparo, peças obrigatórias, taxatividade mitigada se houver. Se a admissibilidade do recurso for no rol, simples, cita o 1015 e o inciso. Se não, se for na taxatividade mitigada, cita a teoria do STJ e por que ela é cabível. Requisitos extrínsecos, tempestividade e preparo, mais um requisito intrínseco, peças obrigatórias, artigo 1017, inciso 1, não é um recurso de difícil montagem, mas você precisa se lembrar de tudo isso na prova, razão pela qual o estudo específico desse recurso de forma prévia, antecedente, é muito importante. Feito isso, vamos ao mérito. O que é que eu vou tratar no mérito? Nós vimos aqui, 1016, inciso 3, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, obrigatoriamente a decisão interlocutória atacada. Você vai dizer por que essa decisão precisa ser reformada ou invalidada. Se existe, nesse caso específico, algo para modificar a decisão ou para anular a decisão. É importante que esse tópico aqui do mérito, você ainda precisa analisar pontos acessórios se eles existirem, como, por exemplo, se houver um pedido de efeito suspensivo no agravo do instrumento, é aqui, nesse tópico de mérito, que você vai abrir um subtópico acerca do pedido de efeito suspensivo no agravo do instrumento. Vamos ver isso na prática quando estudarmos o enunciado do nosso agravo. E os pedidos, quando você finaliza o seu agravo, apresentando todos os pedidos possíveis, tanto de recebimento do recurso pelo seu nítido cabimento, a partir de tudo aquilo que você desenvolveu, como no mérito no que diz respeito à reforma ou invalidação da decisão, e se antes disso existir, o pedido de efeito suspensivo no agravo do instrumento. Lembrando que o agravo do instrumento permite sim o pedido, desde que o processo admita, de condenação da parte em honorários recursais, e você finaliza local data, procurador federal, estadual, municipal, a depender do concurso da advocacia pública que você esteja manejando, ou seja, esteja estudando e realizando o concurso para passar. Perceba, portanto, que no que diz respeito ao agravo do instrumento, estudamos o seu cabimento e o que você não pode esquecer em relação ao rol taxativo e à taxatividade mitigada. Isso precisa estar na sua cabeça. Eu tenho muitos vídeos no YouTube onde eu analiso cada decisão específica do STJ sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento de acordo com a evolução jurisprudencial. Recomendo que assistam no meu canal. Mas nós vimos no artigo 1015 do CPC quando cabe agravo de instrumento de forma taxativa e vimos, por exemplo, uma hipótese de utilização da taxatividade mitigada. Se você tiver curiosidade, te digo que nos concursos da advocacia pública, os agravos de instrumento que eu vi cair, todos se fundamentam no 1015. Então, é importante hoje saber fundamentá-lo no 1015. Requisitos intrínsecos, 1016, requisito de formação do instrumento, 1017, inciso 1, como principal. E vimos a estrutura mínima do nosso agravo de instrumento. Esses pontos não podem ser esquecidos por você se você estiver diante da necessidade da construção de um agravo de instrumento em provas de concurso da advocacia pública. Obrigatoriamente aqui é a estrutura mínima proposta dessa primeira aula e, nesse caso, a proposta da segunda aula é destrinchar toda essa estrutura mínima a partir de um enunciado prático que exija a construção de um agravo, coisa que nós faremos na nossa segunda aula sobre agravo de instrumento. Vou ficando por aqui, sempre à disposição para dúvidas e questionamentos. Forte abraço e até a nossa próxima aula.